Vamos lá, nossa prova de número 27 agora, né? Estava aqui, Poder Judiciário TJ de São Paulo. Tá aí, o cargo de escrevente técnico judiciário, uma prova longa, você viu aí? Poxa, eu estava vendo a quantidade de questões aqui, deixa eu ver, 30 e bola. 30 e muito. Não, 30 fechadinho. 30 questões numa prova, um charge com tira, tá vendo aí, com humor, vários gêneros aí, ó, aquela coisa toda de poesia, de tudo. O cara deu uma misturada geral, né? Colocou até a forma de tratamento, pronomes, coisa rara da gente ver hoje em dia, mas vamos lá. Claro que sempre aparece numa prova ou noutra. Como era concurso para o TJ de São Paulo, é claro, é natural que você tenha observado aí, pelo menos os pronomes de tratamento e outras coisas associadas à redação oficial e por aí vai. Mas vamos dar uma olhada, né? O primeiro texto aí eu estava olhando, né? Escrevente técnico judiciário, está colocando sobre a questão do futebol, você deve ter lido aí. E lógico, nesse contexto de futebol, uma análise interpretativa e de compreensão bem geral, bem tranquilo. Vamos lá, veja aí. Primeira questão, acompanhe. Olha só, a oração, isso sem falar de quando declara o time para o qual torço. No contexto do primeiro parágrafo, olha só o que ele diz. A oração tal, no contexto do primeiro parágrafo, indica redundância, apresenta pontuação inadequada, estrutura, o que você acha? Indica redundância de ideias e torna o trecho ininteligível. Pessoal, redundância é repetição desnecessária de ideias. Às vezes repetição enfática, mas é a repetição. Torna o trecho ininteligível, que não dá para compreender. Inteligível é compreensível, que dá para entender. Ininteligível é que não dá para entender, não dá para compreender. Falso, né, gente? Não tem nada a ver. Quando ele diz, sem falar quando declara o time para o qual torço, é claro que nesse contexto aqui a abordagem é completamente diferente. Apresenta pontuação inadequada por estar entre vírgulas. Não, está corretíssimo. Até porque ele coloca, né, nesse contexto aqui, isso sem falar de quando declara o time para o qual torço. Nesse contexto aqui, né, o time para o qual torço, vírgula, é só uma oração, né, a mais, é só um contexto aí vamos dizer assim, de intercalação de ideias proposta pelo autor. Não tem nada de pontuação inadequada, não. Contém estrutura sintática sem nexo lógico, possui o nexo. E isso já é um nexo oracional simples que remete ao que está antes, né? Isso o quê? O sábio que eu admiro, sem falar de quando declara o time. Então ele está colocando isso tudo, já é um nexo, né, coesivo aqui, já é uma expressão que indica coesão, que já remete ao trecho anterior. Isso sem falar de quando declara, então você tem outros contextos aqui tranquilamente, né? Deveria estar no final do período para garantir-lhe a coesão. Gente, o fato de estar no começo ou no final não tem nada a ver, né? Isso sem falar em tal coisa quando tal situação acontece. Ou seja, são situações discursivas possíveis. Não só existe uma única forma adequada. Resposta certa, claro, letra E. Ele coloca aí, poderia vir entre as missões, pois trata-se de oração intercalada, exatamente. Ela representa a intercalação de um comentário do autor do texto. Percebeu? Eu estou intercalando o comentário de um autor, então fica fácil, né? Isso sem falar em tal coisa. O duplo travessão também seria usado para indicar esse contexto aí de intercalação e de ideia avulsa. Beleza. Questão, portanto, resposta certa, letra E. Assinale a alternativa em que colocação dos termos na frase foge da usual, tal como se observa em do futebol de conchavos nada se aprende. A ordem correta seria nada se aprende disso, né? Nada se aprende do futebol de conchavos, certo? A ordem natural seria essa. Então o que ele está colocando é fugir da ordem usual, ele está querendo saber qual dessas frases, de alguma forma, possui a ordem inversa, não é isso? E aí? A mídia usa os ídolos para comover a população com emoções fortes. Ordem direta, nenhum problema. Sujeito, verbo, complementos, não é isso? Advérbios. A nação embarca no patriotismo desproporcional a tal coisa. Ordem direta, o sujeito na frente. Não é verbo. Verbo não, né? Falso. O futebol se amarrou à autoimagem do país. Falso, tem um sujeito direto aqui. Neste contexto, ele não está começando com o sujeito. Pode observar, é só lembrar, né? Ele coloca aqui, do futebol de conchavos, nada se aprende. Claro, não é sujeito, resposta certa dele dado. Dos técnicos de futebol, muito se fala.
Diga aí, uma frase super parecida. O cara poderia não saber nada disso, né? Ordem direta, ordem inversa. Não sei nada disso não, mas eu vi que era a frase mais parecida que tinha, começando com o de, com o do, aqui, ó. Né? Do futebol nada se aprende, dos técnicos muito se fala. Do futebol, nada. Dos, tudo, muito. E aí vai, né? Assim, a frase está bem tranquila, né? Bem pereba. Vamos lá. O suspeito consagrador de Pelé. Esse aqui é o sujeito também. Ordem direta, então não serve. Questão 3. O período construído com duas das frases seguintes, isso não é importante, que perda de tempo. Todo mundo tem seu lado racional. Olha só. O período construído com duas das frases seguintes está correto quanto à correlação de tempo verbal. Gente, a correlação de tempo verbal é uma associação, né? É uma forma de se associar a forma, o tempo e o modo do verbo a um contexto discursivo. É a combinação harmônica de tempos e modos verbais, tá certo? Combinação harmônica. O período está aqui, ó. Isso não é importante. Que perda de tempo. Todo mundo tem tudo no presente, né? Vamos ver qual foi a associação que ele fez aqui. Na 3. Se isso fosse importante, não era perda de tempo. Gente, fosse, tá aqui, ó. Fosse imperfeito do subjuntivo, se correlaciona com o futuro do pretérito e não com o pretérito imperfeito. Era é o pretérito imperfeito do indicativo, não é o caso. Se isso fosse, terminação se, imperfeito do subjuntivo, sempre encadeado aí com o era, nesse caso aqui, de forma errada. Aqui, de forma correta, o fosse estaria encadeado com o futuro do pretérito, não seria, para que a frase pudesse estar correta. Por mais que fosse irracional, não será perda de tempo, não. Por mais que seja, não será perda de tempo, por aí vai. Por mais que fosse, não seria, já sabe, né? É imperfeito do subjuntivo, se correlaciona, né, com o futuro do pretérito. Embora se perca muito tempo com isso, não é uma irracionalidade. E aí? Tranquilo, né? Embora não se perca, que eu perca, que tu percas, que ele perca, presente do subjuntivo. Embora não se perca muito tempo com isso, não é tranquilo. Marcelo, presente do subjuntivo pode se correlacionar com o presente do indicativo? Claro que pode, gente. Os tempos presentes são neutros, né? Eles são neutros e podem estar correlacionados com eles próprios, com o próprio presente, ou então com o presente de outro modo, né? Indicativo e subjuntivo. Sobretudo porque o indicativo é universal. Talvez se perde muito com isso e seja, não, talvez se perca. Talvez se perca muito com isso e seja assim uma irracionalidade. Percebeu? Que eu perca, que tu percas, que ele perca. Aí você tem o presente do subjuntivo, associado também aqui a presente subjuntivo. Contanto que isso era perda de tempo, não, contanto que isso seja perda de tempo, percebeu? Contanto que tem valor condicional. Contanto que isso seja perda de tempo, tá aí, é, pois, uma irracionalidade. Não, aí você tem aquela velha maluquice, né? Aquela coisa seja, não, contanto que isso era, diga aí, que coisa troncha. Contanto que isso era, é ou era, né? Resposta certa, portanto, letra C. A próxima questão, olha só, ela trata da regência, tá certo? A próxima questão trata da regência aqui. A nova versão da frase, eu digo sempre que o futebol me ensinou e tal e tal. Está correta quanto à regência, uma nova versão para esta frase aqui, de acordo com a norma culta. O autor diz, recorro sempre sobre o futebol. Pessoal, quem recorre, recorre a. Recorro sobre o futebol, não. Recorro ao futebol. Onde me ensina ao futebol, que me ensina mais sobre o Brasil do que muitos livros de história. Que ou do que? O qual, né? O qual me ensina, ok? Letra A, fora, horrível. O futebol franqueou-me mais conhecimento sobre o Brasil que os livros de história. Bem de bola, tranquilo, claro. Ele se referiu, né? Pronome puxa pronome, próclise obrigatória. Ele se referiu com o fato, não, se referiu ao fato. Quem se refere a. Ele se referiu ao fato que aprendeu mais
ao fato de que aprendeu mais sobre o Brasil com o futebol do que com os livros de história. Certo? Se referiu ao fato de que. Supõe-se de que, falso, né? Supõe-se que o futebol ensine mais sobre o Brasil que os livros de história. Supõe-se que os livros de história não são propensos a ensinamentos sobre o Brasil, ok? Propensos a. Então, muito cuidado com essa questão de regência aí, né? Até porque você já sabe, regência é a parte da gramática que trata do estudo da necessidade ou não de se usar preposição diante de verbos e nomes. Ela trata da relação entre termo regente e termo regido, um termo dependente do outro, regido normalmente por preposição. Percebeu? Então fiquem atentos. Ele quis saber da regência aí, quis que você explorasse um pouco mais isso, então fica mais fácil observar a necessidade clara ou não da preposição diante de verbos e nomes, nesses contextos que vocês acabaram de ver aí. Beleza? Estamos seguindo? Veja lá, acompanhe. Na questão 4. Portanto, B de bola. Vamos para a próxima. Questão 5. As frases do trecho: concordo que o futebol não é importante, que as pessoas lhe dão muita importância, que um time de 11 marmanjos serve como modelo para uma nação, estão corretamente reescritas. E agora? As frases estão corretamente reescritas. E agora? Atenho-me à ideia de que, quem se atém à ideia feminina, crase obrigatória, a ideia que não, a ideia de que o futebol não é importante, de que as pessoas supervalorizam-no, sem problema, eu poderia colocar também o supervalorizam, de que um time de 11 marmanjos presta-se a modelo, palavra masculina, não ocorre crase, ok, letra A, resposta certa de cara aí, letra A. Atenho-me à ideia, faltou o acento, né? A ideia de que o futebol não é importante, de que as pessoas supervalorizam-lo, esse lo está fora. Por quê? Som nasal, né? Ão, oin, an, em, se é som nasal, nó, na, nós, nas. Esse lo, lá, los, lá, já vimos em várias provas anteriores. Lo, lá, somente quando o verbo termina com R, Z, S, razões. É um verbo transitivo direto que termina com R, com Z ou com S. De que um time marmanjo presta-se a modelo, o restante está correto, né? Vamos lá. Bom, a gente já viu aí a resposta certa, clara, é a letra A, né? Todos os outros erros ele tenta inventar aí bastante, né? Ele coloca aqui, supervalorizam ele, não é isso? O uso de pronome é o pronome pessoal do caso reto, que é um pronome naturalmente usado como sujeito, como complemento do verbo supervalorizar, né? Ele não pode ser sujeito de verbo aqui, cuidado, né? Nesse caso aqui não. A função dele é sujeito e não objeto. As pessoas supervalorizam-no, tá certo? Tem tá errada a crase aqui, supervalorizam-lhe. Já vimos o uso do lhe, né, gente? Quando é que eu uso lhe? Quando o verbo exigir a se referir à pessoa, a pessoa, a pessoa. Não é o caso aqui. O verbo supervalorizar é transitivo direto. Não existe preposição alguma, não exige nada, certo? Muito cuidado aqui, tá? Esse lhe pode ser dele e dela, que também não é o caso aqui, não tem nada a ver. Ok? Então já vimos o porquê aí de a questão 5 realmente ser a letra A. Agora, interessante, né? Numa questão como essa, lógico, você observa que ele relacionou crase e a própria regência também. Ele mistura regência e crase na reescritura. Então você tinha atenho-me a alguma coisa, quem se atém a. Atenho-me à ideia que, a ideia de que. Nesse contexto de ideia que ou ideia de que, você já tem claramente aí o estudo da regência. Cada vez mais comum, você pega provas da VUNESP, aí, provas da Fundação Carlos Chagas, prova da FGV, muitas bancas também trabalhando esse contexto de regência em relação à exigência da preposição dos nomes. No caso de ideia, aí nessa frase reescrita, a ideia é um nome, não é verbo. E muitas pessoas se prendem à regência verbal, somente a isso, e pensam que a regência nominal praticamente não aparece, não está nem aí em prova, está aí o exemplo, gente. A regência nominal, ela é relevante, ela precisa aparecer também. Agora, claro, sempre se ligando para não trocar a preposição do nome específico, né? A ideia de que ele está colocando aí, lógico, mas veja que ele repete o de em todas as circunstâncias. Ele coloca aí a ideia de que, né? A ideia de que um futebol não é importante, a ideia de que as pessoas, a ideia de que um time de marmanjos não faz isso. Note que ele coloca a ideia de o tempo todo. A ideia de que isso é falso, a ideia de que aquilo é verdadeiro e tal.
ele acrescenta o dia em todas as partes. Mas aí tá tranquilo, porque o dia é preposição pura, né? Tranquilinha, não está contraída com nada, então pode ficar tranquilo. Beleza? Próxima aula a gente segue. Até lá.